É um prazer estar com vocês mais uma vez. Mais um aprendizado, mais uma noite em que nós estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus. Vamos falar hoje de anjos e demônios. Gui, sumiu aqui a imagem. Desculpe, hoje eu estou fazendo uma live diferente, estou usando hoje o notebook para ver se nós temos menos falhas. Espero que fique melhor a nossa live, por isso que eu estou ainda me adequando aqui. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Que o nosso Mestre Jesus continue nos amparando, nossos mentores amigos, que eles nos deem sustentação durante mais essa apresentação, mais esse encontro. Eu apresentei essa palestra no Armos e Harmonia Chico Xavier pelo Instagram, acho que há 2 semanas, e algumas pessoas, por não terem Instagram, alguns amigos e amigas, pediram para que eu fizesse ela aqui pelo Facebook. Mas nós sabemos que as apresentações das palestras jamais são iguais umas às outras, que nós sempre mudamos o que vamos falar, alteramos, e normalmente a gente tenta, lógico, alterar para melhor, né? Para fazer melhor. A Maria Câmara Dias, minha amiga, que estudou comigo no Irmão X, foi uma das que mais pediram, né? Para que eu fizesse essa live aqui pelo Facebook. Então, nós vamos, como sempre, fazer aquela nossa vibração inicial, pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos auxilie em mais esse encontro, e para que nós possamos entrar em contato mais íntimo com esses mentores amigos. Vamos fechando nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que estamos recebendo neste momento, essa oportunidade de aprendizado, que nós vamos hoje compreender o que significa os anjos e os demônios sob a ótica espírita. Todos nós somos criados para sermos bons, para sermos anjos em um momento em que nós conseguimos nos livrar de todas as nossas imperfeições. E só através das reencarnações que nós conseguiremos, né, nos melhorar, mudando nossas atitudes, nossa forma de tratamento, as nossas vivências e seguindo ou procurando seguir as leis de Deus, as leis divinas. Eu peço autorização a Deus e a Jesus, autorização para iniciar mais essa live, mais esse encontro. Graças a Deus e graças a Jesus. Anjos e demônios. Desde nossa infância, né, todos nós tivemos as pessoas, os adultos, nossos pais, colocando para nós, né, os anjos e os demônios, né? Até para nos amedrontar em alguns momentos que nós cometíamos nossos erros, cometíamos nossas artes desde a infância, né? Então, eu até hoje sempre foi assim, né? As produções cinematográficas produzem filmes, né, numa variedade enorme, tanto direcionada ao público infantil como ao público adulto, né? Esses demônios, né? Essas pessoas, esses seres do mal, né? E os anjos, seres do bem destinados ao bem, né? A palavra demonizar é usada constantemente, né? Que é a intenção de julgar a atitude, a decisão de alguém que agiu de forma negativa e que se equipara a uma ação demoníaca. Infelizmente, nós presenciamos muitas situações, né, de ações demoníacas, né, no nosso dia a dia, de pessoas que agem realmente com maldade e que cometem muitos erros. E existe sempre essa luta eterna do bem contra o mal. E dá até a impressão, às vezes, que o mal está vencendo, né? E, na verdade, não é assim. Os anjos representando o bem e os demônios, claro, representando o mal, né? Eles participam das nossas vidas, influenciam as nossas decisões, né? E hoje nós vamos comentar sobre esse assunto. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta é: mais do que imaginais. Olha só,
pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, ó, eles nos dirigem. Anjos e demônios são apresentados de duas formas. Um é um lado bom, os anjos que protegem, tem cachinhos dourados, asas bem alvas, olhos azuis, nos protegem e nos fazem bem, né? Passando aquela ideia de céu. O outro é o lado ruim, que tem chifres, olhos vermelhos, garras animalescas e que cometem maldades, obsediam, maltratam, vivem no inferno, nos passando inclusive aquela ideia do inferno eterno, como algumas religiões dizem, né? Para sempre no inferno. Para sempre no inferno quem cometeu o mal. Uma curiosidade, né? Muitos espíritos, devido à culpa que carregam, pode se comparar realmente a essas feras, com garras e etc. E se veem de formas horrendas, mas apenas pela culpa que carregam consigo, né? Nós, nos nossos trabalhos nas casas espíritas, nós recebemos esses irmãos que se veem dessa condição, mas porque se acham merecedores de estar naquela condição, que é uma condição difícil, que é uma condição de animal, mas se vê com aquela imagem, mas ele não é aquela imagem, né? Não é um espírito como o nosso, porque não existe a metempsicose, como se diz, de retornar da forma humana para a forma animal. É só evolução, não se retroage na forma física, né? Passamos pelo reino animal, mas não retornamos a ele, ok? Na próxima semana vamos falar disso, eu vou adiantar, já vou falar de obsessão, subjugação e possessão, que é mais ou menos uma sequência que nós estamos falando hoje, ok? A doutrina espírita não se utiliza desses termos de anjos e demônios, mas sim de espíritos de baixa evolução e espíritos mais evoluídos, né? Os espíritos que já conseguiram a condição de angelitude. E porque essa condição de maldade jamais será permanente? Porque Deus nos criou para sermos bons. Deus não criou anjos e demônios, mas espíritos da mesma condição, dotados de livre-arbítrio e de consciência, sem privilégios, com liberdade para trilhar o caminho do bem. Aqueles que escolhem o caminho do mal ou da porta larga são denominados demônios, enquanto aqueles que escolhem o caminho do bem, que é o da porta estreita, são denominados anjos, né? E o Espiritismo defende a evolução desses seres. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que ela conduz, Está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E vou falar sobre isso amanhã, né? Abordar esse tema no Centro Espírita Irmão X às 20 horas, a porta estreita, né? Na questão 114 do Livro dos Espíritos, somos esclarecidos sobre isso, né? Se somos centelhas de Deus, que é a bondade suprema, e somos suas criaturas, ele não nos criaria para sermos sempre maus. Aí vem a pergunta, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? São os mesmos espíritos que se melhoram, e melhorando se passa de ordem inferior para uma mais elevada, outra mais elevada, ou seja, da condição de demônios para anjos, de espírito de baixa evolução, para espírito com mais conhecimento e evolução. Evolução, porque conhecimento não necessariamente, né, está ligado à evolução e à angelitude, porque nós vemos muitas pessoas com conhecimento, né, e que não se utiliza daquele conhecimento para a prática do bem. Não é verdade? Ou seja, aqueles que hoje podem ser designados como anjos podem ter sido aqueles que foram tratados como demônios em outras ocasiões e encarnações. Mas esse retorno ao bem, após ter excluído a porta larga dos erros e tudo que contraria as leis divinas, pode ser difícil e penosa, porque é necessário resgatar e reparar esses erros através da reencarnação. Porque Deus, que é Pai misericordioso, não deixaria de oferecer ao Filho seu oportunidade de mudança, né? Após reconhecer seus erros, pedindo uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, através da reencarnação, pode ser difícil, acompanhada de sofrimentos, visando resgatar os débitos contraídos, que todos os erros que nós cometemos, teremos que reavaliar e teremos que resgatar. Na pergunta 116 do Livro dos Espíritos está a seguinte pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente em ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo,
fosse pior que vós mesmos? E é verdade, né? Se Deus é o Pai perfeito, né? E perdoa, imagine nós, né? Que somos pais carnais, já perdoamos na maioria das vezes, né? Imagine se Deus não vai perdoar e dar nova oportunidade. Deus não criou anjos e demônios. Se agisse assim, não seria justo. Nenhum espírito é criado bom ou mal. Todos são criados na mesma condição. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos está a resposta. Dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Aí vem a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, do saber, sem saber, ignorantes do saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer-nos e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximar-nos de si. Nessa perfeição é quem encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, desde sempre existem seres assim, aqueles que reclamam de tudo, e os resignados que seguem em frente sem reclamar, sem se lamentar das dificuldades. Esclarecendo que a nossa perfeição, criaturas de Deus, será sempre relativa. Só Deus é perfeição absoluta. Jesus nos diz que podíamos fazer o que ele fez e muito mais, por ser filho de Deus como nós. Mas perfeição absoluta, só Deus. Senão ele não seria Deus. Mas o que chama a minha atenção nessa resposta, né, é a palavra missão. Porque nós temos aquela ideia de que missão é só para espíritos muito evoluídos, né, como Jesus, Chico, Gandhi, enfim, Madre Teresa. Mas nós descobrimos que com essa resposta que não, que cada ser reencarnante, cada um de nós possui sua missão. Claro, inerente à nossa condição evolutiva. Todos são importantes na obra da criação e evolução do planeta, né, que se reencarna. Ninguém é menos importante para Deus do que outro. Todos possuem seus deveres e, claro, seus direitos. Uns com a missão de planejar e outros com a missão de realizar. No mundo espiritual também é assim. Os espíritos mais evoluídos dão ordens aos de menos evolução para que eles cumpram as ordens dos espíritos superiores. É como aqui no planeta Terra e nos planetas é a mesma coisa, né? Como numa obra, tem o engenheiro, tem o prestador de serviço, tem cada um com a sua missão de levar a cabo aquele projeto. E todos estão envolvidos na evolução dos mundos. Todos são igualmente importantes, por isso devemos respeitar a todos. Por isso, orgulho e vaidade devem ser evitados. As condições mudam de encarnação para outra. De condição material, devemos entender isso, porque o que se sabe não se perde, a conquista do espírito, né? A condição pode mudar materialmente falando, mas o que o espírito conquistou de evolução de conhecimento, isso não se perde. Não importa a missão que cada um de nós estejamos destinados a cumprir, mas que nós, de forma correta, nós procuremos cumpri-las, que deve ser sempre com responsabilidade, honestidade e dedicação. O livre-arbítrio e a força de vontade estarão sempre agindo. E quem reencarnou uma condição difícil, né, pode mudar para outra, seja para melhor ou pior, materialmente ou moralmente ou de conhecimento. Alguém que pode ter agido mal, né, sendo taxado de demônio para resgatar seus erros, pode retornar a uma condição difícil, em locais inóspitos, violentos, equivalente à sua vibração, que traz encarnações anteriores, e terá que lutar contra suas más tendências para que possa retomar a antiga condição, rumo à angelitude. Infelizmente, né, nem sempre são bem-sucedidos esses espíritos, porque o espírito traz consigo aqueles vícios de outras encarnações, que pode ser de violência, né, de agressividade, de tirar o hábito de tirar algo do outro, ou coisas assim. Por isso, quanto mais pudermos evitar trilhar pelo caminho do mal, devemos evitar. Porque todo o mal que se pratica deverá ser resgatado cedo ou tarde. A doutrina espírita nos explica que demônios são aqueles espíritos de baixa evolução, aqueles que com a morte do corpo, retornando ao mundo espiritual, não mudam imediatamente. A morte não santifica nem demoniza ninguém. Aquelas frases que algumas religiões usam constantemente trazem aquela falsa ideia que
partir do momento da morte do corpo, o espírito se torna um anjo, podendo inclusive auxiliar os que aqui permanecem. Me desculpem, mas essas frases não expressam a verdade. Aquelas frases, agora está com Deus, agora está olhando por nós, agora é o anjo de Deus, isso não é a realidade. Inclusive para pessoas que retornam ao mundo espiritual, por situações que ferem as leis divinas, que são tratadas assim também, não são verdadeiras. E muitos, por não possuírem conhecimento, acreditam nisso e acabam por realizar pedidos a esses desencarnados. Muitas situações que acontecem no nosso trabalho de desobsessão, nas casas espíritas, não são de desobsessão. Que quem está ao lado do assistido não quer prejudicar. A intenção é de auxiliar, pode ser mãe, pai, avós, amigos, etc. Exatamente por se alimentar aquela ideia que quem desencarna está no céu e pode auxiliar. E não é assim. Seria bom se fosse. Mas eles precisam de refazimento e tratamento nos hospitais espirituais. São eles que necessitam de auxílio, porque a grande maioria nem tem noção que não possui mais o corpo físico que desencarnou, né? Quem assistiu o Nosso Lar viu o André Luiz, né? Se tratando nos hospitais espirituais, sendo tratado do seu estômago, né? Quem leu o livro, quem viu o filme, sabe. Mas são os hospitais espirituais onde tratam o nosso corpo físico, onde ele foi danificado pela enfermidade que se deixou o mundo físico. A diferença entre a vida e a morte é muito sutil. Quando nós perguntamos para eles, no nosso trabalho de desobsessão, qual a ligação entre eles e os encarnados, eles dizem ser parentes que estão aqui para auxiliar. Porque pede-se auxílio a eles, sendo que, na verdade, são eles que necessitam de ajuda. Porque muitas vezes ainda sentem aquelas dores referentes ao gênero de morte que os acometeu. E podem estar em perturbação após a morte do corpo. Por isso não devemos ficar pedindo ajuda a eles. São eles que necessitam de ajuda. Aí a pessoa procura as instituições espíritas com dores de determinada parte do corpo, sensação desagradável, que parece ter alguém ao lado, insônia, acorda assustado, coisas assim. E, na verdade, são aqueles espíritos de entes queridos que estão ali com o intuito de ajudar, mas que não estão em condição de ajudar. E tudo que eles sentem ainda do desencarne, da morte física, quem está próximo sente a mesma sensação, né? Aquela pessoa desencarnou, sente aquelas dores, aqueles desconfortos. Os órgãos foram afetados pela morte física. Estando esse espírito ao lado de quem os evocou, sente o mesmo que eles sentem. Ou seja, a obsessão não é só de encarnados para desencarnados, desencarnados para encarnados, mas também em muitos casos de encarnados para desencarnados. Ou seja, não existem demônios, apenas espíritos ainda imperfeitos, que em algum momento irão compreender seus erros e receberão oportunidade de reparação dos erros que cometeram, podendo retomar sua caminhada no caminho do bem, porque todos somos criados, dotados de livre-arbítrio e consciência, que irão se desenvolvendo de acordo com a evolução do espírito. A cada degrau evolutivo que se avança, a responsabilidade pelos erros irão aumentando. Não se pode cobrar de um ser as suas primeiras encarnações da mesma forma que se cobra de um ser civilizado com várias encarnações e conhecimentos adquiridos. A decisão de seguir o caminho do bem ou do mal será sempre de nós, seres humanos. Na pergunta 121 do Livro dos Espíritos está a pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? E vem a resposta: não tem eles um livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem como para o mal, né? Os que são maus assim se tornam por vontade própria. Não basta apenas se arrepender, como pregam algumas religiões. O erro deve ser revisto e terá que ser resgatado. O arrependimento dos erros é o primeiro passo para se retomar o caminho do bem, mas o resgate é sempre necessário. Senão, qual a vantagem de se trilhar o caminho do bem, né? Por que sermos bons se os maus prosperam? Porque os julgamentos nem sempre são justos, porque Deus permite que os bons padeçam enquanto os maus prosperam. Mas o que é prosperidade, né? Ela se extingue com a morte do corpo. Essa prosperidade que nós erroneamente pensamos que a pessoa está, né, prosperando, no mundo espiritual não tem nenhum valor essa prosperidade física e material. Se essa prosperidade foi à custa de sofrimento de alguém, não possui valor aos olhos de Deus. Na verdade, a única prosperidade que interessa a Deus é a evolução do espírito. E essa só se consegue através da prática do bem. Mesmo porque só a prática do bem
apaga o mal que se cometeu. E a reencarnação é que irá proporcionar essa oportunidade. Pedro nos disse, por que o amor cobre a multidão de pecados? A única forma de apagar os erros e ódios é a prática do amor. Aqui está o que encontrei na web. A única forma, né? Mas quem são os ditos demônios do mundo espiritual? São aqueles mesmos espíritos que, quando encarnados, cometem atos que são realmente demoníacos. E nós vemos muito isso, né? Que assassinam sem nenhum remorso, que estupram, que induzem ao crime, cometem crimes de toda a espécie. Assassinam, inclusive, crianças e qualquer pessoa, apenas pelo prazer de tirar a vida. Presenciamos isso muito, né? Hoje só se fala do Lázaro, né? É um demônio? Não, é um espírito de baixa evolução. Permanecerá para sempre assim? Não. Ao desencarnar se tornará um anjo? Não. É um demônio? Também não. É apenas um espírito de baixo entendimento e que está aqui entre nós por alguma razão e que, infelizmente, ainda pratica o mal. Vai alcançar a genitude? Vai, em algum momento vai, mas terá que resgatar os seus erros. Terá que retornar num novo corpo, cumprindo as provas necessárias ao refazimento do espírito. Né? Tanto ele quanto todos os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que dividem a mesma vibração. Todos alcançarão a genitude. Esse reconhecimento dos erros pode demorar um pouco, dependerá do desconhecimento do erro, mas sempre haverá um momento do reconhecimento. E a dificuldade de aceitar o auxílio por parte desses irmãos é não se acharem merecedores da bondade e do perdão de Deus, porque cometeram muitos erros, induzido muito através da obsessão. Que mesmo quando desprovido do corpo, não se modificam, não se tornam homens, como infelizmente muitos imaginam, como a gente já disse, né? Mas continuam com a mesma vibração, e mesmo seu corpo, a grande maioria segue cometendo os mesmos erros, ou induzindo os encarnados a cometer esses erros através da obsessão, né? A cometer esses erros e se alegram quando conseguem o seu intento, ou seja, conseguem que as pessoas pratiquem o mal. As pessoas desavisadas que se colocam à disposição dessas entidades são as presas mais fáceis para eles, para esses ditos demônios, né? Na questão 281 do Livro dos Espíritos está a pergunta seguinte: por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir ao mal? Resposta: pelo despeito que eles causam não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, e quando possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentaram. Isso não se dá entre vós outros? Entre vós outros somos nós, né? E não é verdade que alguém envolvido em coisas negativas sempre convida alguém para o acompanhar, envolvido em vícios e crimes, né? Sempre convida as pessoas, né, para acompanharem nos erros. Vamos que é fácil, vamos ali que nós vamos conseguir tirar algo de alguém muito fácil, né? Vamos roubar ali, vamos usar essa droga que ela é bacana, você vai gostar, não é verdade? Eles estão por aí fazendo isso. São demônios? Não, são espíritos de baixo entendimento ainda, que estão num caminho errado e querem que os outros também vão pelo mesmo caminho que ele. E depois que desencarna, vai mudar? Não. Vai mudar imediatamente? Não. Vai mudar em algum momento? Sim. Vai deixar de ser demonizado para ser um anjo? Sim, mas nós não sabemos o tempo. O tempo depende apenas da compreensão daquele espírito no momento em que ele resolve mudar a sua vibração. Chico Xavier nos instrui e aconselha sobre como evitar e ceder ao assédio. Que é quem diz para nós? O melhor combate à obsessão é o da prática sistemática do bem. Às vezes leva um certo tempo até que os obsessores desistam, mas não existe ódio, por mais entranhado, que não se submeta ao amor. Os espíritos obsessores acabam desistindo de perseguir a quem nos oferece campo de atuação, ou seja, vigilância sobre nossos atos. A vigilância é o campo fértil para que eles atuem, seja individualmente ou em um grupo de pessoas. Então, qual a maior arma para se afastar os espíritos obsessores, os espíritos de ditos demônios? É nós mudarmos a nossa vibração, mudarmos o nosso comportamento. Nas instituições espíritas, recebemos muitos irmãos, né, que estão em desequilíbrio, mas que nós conversamos com aquela entidade que está com ele, né,
nós conseguimos com que, junto com o plano espiritual maior, esse espírito que está com ele seja encaminhado ao mundo espiritual. Mas aquela pessoa não muda o seu comportamento. No dia seguinte, ela está no mesmo ambiente que ela frequentava anteriormente, né? E ela vai, e lá tem muitos espíritos na mesma vibração. Nós acolhemos um e ele está com outro. E ele volta à casa espírita, ele acaba sendo um transportador de espíritos. Porque ele está sempre voltando à mesma condição, ao mesmo local, aos mesmos erros. Se não há mudança, não tem como sair daquela condição. Então é importante a mudança de hábito, a mudança de comportamento, a mudança de locais que se frequentam, se forem locais de baixa vibração. Podemos ter a certeza que em todas as discussões, momentos de desequilíbrio, sempre estão presentes ali os espíritos bons e os maus, né? Os anjos e os demônios, como se diz. Uns, os demônios, né, espírito de baixa evolução, nos induzindo à prática do mal, enquanto outros, que são os anjos, né, espíritos de luz, nos induzindo, aconselhando a nos acalmarmos e sairmos dali. Podemos colocar em nossas mentes imagens de filhos, né, de família, de pais, para que nós retornemos aquele equilíbrio perdido. E muitas vezes nós não ouvimos, porque nós ouvimos mais o mal do que o bem. Então, o que acontece? Nós acabamos por ceder ao mal. E é quando acontecem aquelas situações negativas, até de assassinatos em meio de uma discussão. Porque nós não ouvimos o nosso anjo bom nos falando para não fazer aquilo. Nós acabamos cedendo ao mal, né? Alguns conseguem, outros infelizmente não conseguem. Quando acontecem agressões, assassinatos e muitas situações, né? E esses irmãos são comparados aos demônios, né? E eles ficam felizes, porque eles conseguiram o seu intento de nos desequilibrar, fazer com que nós cometamos aqueles atos insanos, né? E os espíritos de luz, os anjos, se entristecem, né? Nós estamos cercados de espíritos. Pode estarmos em um planeta de expiação e provas, né? Onde, felizmente, o mal ainda predomina, nos momentos de desequilíbrio, a grande maioria ainda se rende ao mal nesses momentos. Que espírito de luz não interfere? Muitos perguntam, né? Onde é que eles estão? Onde é que está Deus? Né? Eles não agem? Eles não evitam esses eventos? Assim como perguntam, né? Todos perguntam. Sim, eles estão sempre presentes, mas não pode comandar o livre-arbítrio dos envolvidos. Devemos ter a certeza que toda situação, mesmo não sendo momento de agressividade, mas qualquer decisão importante, nós temos sempre os dois lados, um espírito de baixa evolução, nos animando a errar, a praticar o mal, o espírito mais evoluído, que é sempre o nosso mentor espiritual, e os espíritos amigos, nos intuindo ao bem. E nosso mentor amigo, o anjo da guarda, como algumas religiões os tratam, né, estão sempre ao nosso lado, nos intuindo para o bem. Mas nem sempre nós os ouvimos. Se nós os ouvíssemos, cometíamos bem menos erros, com certeza acertaríamos muito mais em nossas decisões. Mas, infelizmente, o mal nesse planeta ainda predomina. É um planeta de expiação e provas, né? Todos nós aqui reencarnados não somos anjos. Todos nós, salvo alguns casos, temos algo a resgatar. O catolicismo, né? Ele se utiliza de imagens muito lindas, por sinal, representando os anjos, os santos, seres alados e protetores. A doutrina espírita reconhece esses anjos, né? Esses espíritos de alta hierarquia, de alta evolução. Só não se utiliza de imagens. Nós podemos observar que no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos relatos de Santo Agostinho, de Irmã Rosália, por exemplo. Ou seja, não são tratados como santos, mas espíritos de alta hierarquia e evoluídos. Para a doutrina espírita, são espíritos de luz. É só isso, né? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Sócrates e Platão. E Sócrates cita o Daimon, né? Que seria nada mais que um gênio, uma inteligência invisível, que teria a função de intermediar as relações do homem perante o divino. E Sócrates dizia, né, que ele ouvia essa voz desse Daimon, né, o intuindo, né, e lógico, que tinha a mediunidade de ouvir, de audiência que a gente fala, né. Então, nosso mentor amigo seria o nosso Daimon, que não é demônio, mas é um espírito encarregado desse nosso contato do mundo físico com o mundo espiritual, né. Então, é o nosso Daimon. Todos nós temos o nosso Daimon. Como o Chico tinha o seu Daimon, que era o Emmanuel, né? E o Divaldo tem a Joana de Ângeles, né? Enfim, todos nós somos nosso mentor. E cada mentor encarregado de nos acompanhar
é inerente à nossa evolução, que será sempre evoluído mais do que nós. Eu tenho o meu daimon, o meu espírito protetor, o meu mentor espiritual, que, claro, é mais evoluído do que eu, mas não precisa ser evoluído demais, que eu não sou muito evoluído. E depende da missão de alguém que reencarna. Naturalmente que o Chico Tio Emmanuel necessitava de um espírito muito mais evoluído pela missão e pela evolução do Chico também, e assim por diante. Todos nós temos o nosso mentor que nos acompanha. E cada é mais evoluído que nós, mas na condição em que nós reencarnamos, entenderam? Todos nós podemos ter agido em nossas primeiras encarnações como demônios aos olhos de alguém. Porque se hoje não cometemos atos insanos, podemos ter a certeza que em algum momento, ao longo de nossas encarnações, cometemos erros. Se não tivéssemos cometido, nós estaríamos reencarnados aqui, nesse planeta, tão difícil, tão cheio de dificuldades, cheio de violência, cheio de desonestidade, não é verdade? Onde se fala uma coisa, se faz outra. Como nós vimos na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, nenhum espírito é criado anjo ou demônio, mas todos na mesma condição. Na questão 129 do Livro dos Espíritos, está assim: os anjos percorrem todos os graus? Percorreram todos, mas como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição, ou seja, o tempo para se atingir a angelitude é livre. Cada espírito alcançará a angelitude de acordo com sua vontade e dedicação na causa do bem, acertando mais e, claro, errando menos. Na questão 131 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta primordial em relação a anjos e demônios, né? E se são criados por Deus. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Aí vem a resposta dos Espíritos. Se houvessem demônios, eles seriam obras de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios e no teu mundo inferior e outros semelhantes que eles residem, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo. O grego daimon, como diz, né, do Sócrates, que ele deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. São daimon pode ser um espírito bom ou um espírito mau, sabendo que o mal é sempre provisório. Jamais alguém vai ser mal por todas as encarnações, por toda a sua vida. Kardec reafirma, né, que nós dissemos lá atrás. Alguns religiosos ainda trazem consigo esses pensamentos que todo espírito desencarnado é demônio, né? E os espíritos, e quando alguém frequentador desencarnado, que era frequentador daquela instituição, quando era encarnado ou vivo, como se diz, ele comparece pedindo auxílio, é tratado como demônio e é expulso, né? São expulsos. Por que eu digo isso? Que ninguém me disse, não. Eu presenciei, tive a oportunidade de conversar com esses irmãos que chegam até nós, nas casas espíritas, decepcionados e tristes, que não foram acolhidos após a morte física, sendo tratados como demônios, né? Irmãos nossos que foram escravizados há séculos, ainda procurando se vingar dos seus algozes, que para eles são demônios, pelos abusos que cometeram contra eles na sua família, né? Que abusaram, que mataram, enfim. E hoje esses espíritos são denominados demônios, por estarem perseguindo aqueles que, mesmo reencarnados, são reconhecidos por eles. A casa espírita, diferente de outras instituições, não expulsam como se fossem demônios, mas os auxiliam, em parceria com os espíritos de luz, que ali trabalham, a serem encaminhados ao mundo espiritual, que é onde passa a fazer parte após a morte física. Mas, infelizmente, esses que chegam podem ter desencarnado há muito tempo, e aqui permanecendo apenas, muitas vezes, para se vingar. Pode ser por ódio e vingança, pode ser por vícios, pode ser por amor também, né? Porque não quer se afastar daquela pessoa que ama, por apego à matéria, por apego à casa, por apego ao emprego, por apego aos bens materiais, né? Ou por serem chefes de gangues e continuam comandando, né, esses irmãos menos felizes, obsediando e obrigando a fazerem coisas negativas em relação ao próximo, né? Trocando esse trabalho a troco de coisas que eles pensam que ele necessita, como bebidas, como alimentos, como nós vemos muitas
né, pessoas que fazem isso, né, que alimentam essas entidades. Que se comunica com os espíritos, chamar de muitos feiticeiros, né? Muitos são chamados de feiticeiros, se comunicar com eles. Mas o que importa é a intenção. A doutrina espírita se utiliza da mediunidade ostensiva, visando o auxílio a esses irmãos que necessitam de auxílio, esclarecendo e encaminhando, né? Os auxiliando nessa transição do mundo físico para o mundo espiritual. Por desconhecimento da vida espiritual, uma grande parcela desses irmãos, uma grande parcela mesmo, não consegue compreender que já não fazem mais parte do mundo físico. Uma grande parcela imagina que irão para o purgatório e depois para o céu. Outros irão permanecer dormindo, aguardando o juízo final. Outros que ressuscitarão. E, na verdade, sabemos que não é dessa forma. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso. E vem, se Jesus se utilizava de demônios para auxiliar, que demônios eram esses? Demônios que curavam e praticavam o bem? Em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32, está a acusação que fizeram a Jesus, né? Que foi feita a Jesus. Que está assim: depois disso levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver tudo. E ver, todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino será dividido contra si mesmo, será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, não deve esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à causa. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Está em Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Encerrando, não existe anjos e demônios, mas espíritos que praticam o bem e espíritos que praticam o mal. Mas essa condição de demônio, como são chamados os irmãos que ainda se comprazem do mal, não será para sempre. Todos, em um dado momento, se renderão ao bem. O mal é o bem que está doente. Chico Xavier nos disse isso. Porque somos criados para sermos bons, porque somos criaturas de Deus, que é bondade absoluta. A condição do mal é sempre temporária. Todos atingiremos a angelitude, cedo ou tarde, cada qual a seu tempo, sempre utilizando do livre-arbítrio, da consciência que todos nós, seres humanos, recebemos no momento que somos criados. Se uso para o bem ou o mal é que irá determinar se seremos taxados de anjos ou de demônios. Estamos cercados de uma multidão de espíritos, em várias condições evolutivas. Tá bom. Cada um de nós, cabe a nós, né, através do nosso livre-arbítrio, escolher de que lado e conselho nós iremos seguir. Nós esquecendo que as leis divinas estão gravadas em nossos espíritos. A noção do bem e mal todos conhecemos. A escolha é nossa e a colheita também será nossa. Individual. E nos rendemos aos anjos, aos espíritos de luz, em seguir o bem, ou aos denominados demônios, que infelizmente ainda se comprazem no mal. E para encerrar a questão, para encerrar essa palestra, a questão 484 do Livro dos Espíritos, confirmando tudo que foi comentado hoje. A pergunta é: os espíritos se afeiçoam a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Então, nós escolhemos que caminho nós vamos seguir. Deus, da nossa criação, livre-arbítrio e consciência. A quem nós vamos nos render, né? Na prática do bem ou do mal, a decisão é sempre nossa. Podemos ter a certeza que em qualquer momento de dificuldade, de decisões importantes, em discussões, em situações negativas, vamos sempre
ter o anjo bom, que é o nosso mentor, nos aconselhando para não praticarmos o mal, e do outro lado teremos sempre o nosso irmão menos feliz, né? Espírito de baixa evolução, nos intuindo para que pratiquemos o mal. A escolha é sempre nossa. Nós escolhemos, nós decidimos através do nosso livre-arbítrio e consciência. E quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade adquirimos. Não se pode pedir a um selvagem que decida bem como nós, que já temos conhecimento, conhecemos o Evangelho e o entendimento. Cada qual será cobrado de acordo com a sua evolução, com o seu conhecimento. Cobrado, na verdade, não é por Deus, por ninguém, mas cobrado pela nossa consciência, que nós sabemos, através do conhecimento das leis divinas, o que é bom e o que é mal. Foi um prazer ter vocês comigo. Nós vamos agora às vibrações. Primeiro aos aniversariantes. É o meu amigo Marcelo Torrão, parceiro de trabalho, palestrante no Luz Harmonia Chico Xavier. Aniversariou dia 17. O João Carlos Long, meu amigo, do Irmão X, o titular, também dia 17. Nosso neto Breno Vieira aniversariou. O menino bonito do vô, da avó. Que Deus te abençoe, Breno. Continua sendo esse menino maravilhoso. Aniversariou dia 18. A tia Marina Gomes, lá do Sergipe, lá de Sítios Novos, né? De Poço Redondo. Parabéns, tia Marina. A senhora é um amor, nos recebe tão bem quando vamos aí passear. Uma pessoa maravilhosa, evoluída, inteligente. Parabéns, tia Marina. Já logo nós vamos aí visitar a senhora, assim que passar essas dificuldades que estamos vivendo hoje, né? A Marcelê Maria Silveira, a Lei, a nossa querida amiga lá da Vila Moraes, que eu admiro muito, uma mulher muito honesta, muito trabalhadeira, maravilhosa. Ivo Peregrino, meu amigo de muitas décadas, meu antigo vizinho, São João Clínico, dia 20, aniversariou. Parabéns, meu amigo mergulhão. Foi muitas felicidades. A Solange Cirino, nossa grande amiga também, esposa do Stênio. Muitas felicidades, muitos anos de vida para você. Dia 21 aniversariou. Verônica Maria também, dia 21. Matheus Gomes também, lá de Sítios Novos também. Nosso priminho também aniversariou dia 21. A Juliana Mendes, que é filha do Vanderlei Godoy, Sueli Mendes. Parabéns, Juliana, sua linda. Muitos anos de vida para você. Eusânio Pires, meu primo querido, né, marido da Mel. Um abraço, Eusânio. Muitos anos de vida para você, meu primo querido. O Orivaldo Alveia, que é pai do Leandro Varjão, do Wagner, da Flávia. E do outro lá, que eu não me lembro o nome, que eu chamei de Zé Elias, aniversariando hoje, né? Então vamos pedir vibrações agora. A Luciana Brito, a filha, minha querida, pediu aqui, né, vibração para a mãe dela, Anice, que está com tireoide, entendeu? Muitas vibrações para ela, que fique tudo bem, né? Rita de Cássia Casale Caruso, nossa querida filha da Vera Beone, que está aí no Hospital Cruz Azul, pedindo vibrações para ela, estar melhor, já está no quarto, se recuperando, graças a Deus. E no Hospital Cruz Azul também está o Roberto Faustino, que também está internado lá, a condição dele é um pouco mais séria, mas já está se melhorando. Teve uma recaída essa noite, com febre, mas vai ficar tudo bem com ele, temos fé nisso, né? Michele Souza Vitorino, né, que está no Hospital Bartira, em Santo André, também está internada. E, infelizmente, Carlos Eduardo Black, né, que é marido, sobrinho, né, da Dulcineia Moura, marido da Eunice. O Carlos Eduardo está se melhorando, mas infelizmente a Eunice Brito dos Santos, que é sobrinha da Dulcineia, que infelizmente desencarnou dia 21, né, na segunda-feira, que é a sua esposa. Vibrações para ele de paz, de tranquilidade, de compreensão, e que ela seja encaminhada ao mundo espiritual. E a Beth, voluntária do SEX, pede orações para sua irmã, que está internada em estado grave no Hospital Santa Maggiore, no Itaim, na Avenida Santa Amaro, número 23. São essas vibrações da noite. Acho que meu filho está ali pegando uma mensagem ali para mim, e já nós falaremos do que se trata. Mas enquanto isso, vamos fazer a nossa vibração final. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade que tivemos mais uma vez de estarmos juntos, que nós possamos estar juntos na próxima semana, que eu já adiantei o tema, né?
Vamos falar de obsessão, subjugação e possessão. Aparecida Almeida Tomás, né? Está com Covid, é isso? Vibrações para Aparecida Almeida Tomás. Eu ia falar casal, é um casal com Covid. É um casal, tá bom. Vibrações para eles. Que Deus ampare. Eu vou colocar na urna do irmão X, tá bom, pessoal? Todas essas vibrações. Então vamos fazer a nossa vibração final, fechando nossos olhos mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de mais esse encontro. Esperando que tenha sido de bom proveito para todos nós, que nós possamos, a partir desse dia, usar menos a palavra demônios, mas assim, irmãos de baixo conhecimento, que necessitam de evolução e que precisam mais do que nunca das nossas orações, das nossas preces, para que eles cheguem mais rápido à condição de angelitude e que possam seguir em frente na evolução. Não julguemos, porque nós não sabemos o que nós podemos ter feito em situações anteriores. Se hoje estamos em menores condições, podemos ter a certeza que em encarnações anteriores também cometemos erros e podemos ter sido taxados de demônios. Vamos imaginar o Mestre Jesus ao nosso lado, nos auxiliando. Vamos pedir a Ele que nos ampare. Se temos um problema físico, pensamos a Ele que traga a sua mão iluminada esse local onde estamos sentindo essa dificuldade. Levar o Mestre Jesus aos hospitais, alguns entes queridos que possam estar internados, amigos. E se não temos amigos e parentes internados, vibremos por aqueles que necessitam de auxílio e de amparo. Vamos levar o Mestre Jesus ao hospital onde as pessoas queridas estão internadas, para que elas possam ser auxiliadas, ser amparadas por nosso irmão maior. Vamos levar o Mestre Jesus aos nossos lares, trazendo ele a todos os cômodos da nossa casa, os iluminando, higienizando, para que nós possamos cada vez mais ter paz em nossos lares. Levando o Mestre Jesus em nosso local de trabalho, para que possa iluminar, higienizá-lo, para que cada vez mais haja prosperidade e principalmente paz nesses locais. Eu peço a autorização a Deus e a Jesus. Autorização para encerrar mais esse encontro, mais essa live, mais essa palestra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, se com devemos perdoar aos nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. E muita paz a todos. Muito obrigado pela presença. Que a paz esteja presente em nossas vidas, em nossos lares e em todos os momentos de nossa caminhada. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e uma boa semana. E se Deus permitir, até a próxima semana. E amanhã farei palestra no Irmão X às 20 horas. E na sexta-feira, às 14h30, também farei outra palestra no Irmão X, que será Condições da Prece e Eficácia da Prece. E amanhã a porta é estreita. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Muita paz no coração de todos. Encerrar. O vídeo está terminando.